Agora eu vou falar um pouquinho sobre listas. Lista, ela também é um tipo de variável. Ela vai armazenar alguma coisa dentro da memória do computador. Só que diferentemente das outras variáveis que a gente tem utilizado até agora, as listas elas recebem multivalores, né? Nesse caso ela recebe mais de um valor. Uma lista ela vai iniciar e terminar com colchetes. E os seus elementos eles são separados por vírgulas e são enumerados do zero. Ou seja, o primeiro elemento de uma lista ele tem posição 0. O segundo elemento ele tem posição 1 e assim sucessivamente. Né? A gente pode criar utilizando a função list, né? Ou então apenas declarar lista e já declarar o que vai ter dentro dela. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui nosso, eu estou declarando uma lista, né? Chamada lista 1. E dentro dessa lista 1, ela vai ter os seguintes elementos. Ela vai ter um texto chamado mercado financeiro. Ela vai ter outro texto chamado aula 14. E ela vai ter um número chamado 2023. E eu peço para ele me retornar o tipo dessa lista. O tipo dessa lista 1. E ele vai me retornar justamente... faltou eu declarar, né? Eu querendo utilizar. Olha só o erro. Vamos ver aqui o erro. Lista 1 não foi definido. Lista 1 não foi definido mesmo porque eu não tinha rodado essa célula aqui, essa linha de código. Agora, depois que eu rodar essa linha de código, vai funcionar aqui esse segundo código aqui que eu estou utilizando. Justamente o tipo da variável lista 1 é list, ou seja, ela é uma lista. Né? Nesse caso aqui, eu estou utilizando o len no lista 1 como argumento, lista 1. Sempre o que fica entre os parênteses a gente chama de argumento da função. Aqui para a função len eu estou passando como argumento lista 1. E o que o len vai fazer dessa vez? A gente viu anteriormente, o len contava quantos elementos tinham dentro da string, né, ou dentro de uma variável. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai contar quantos elementos que tem na lista 1. E ele vai me retornar 3. Por quê? Porque aqui na lista 1 eu tenho 3 elementos. Eu tenho o elemento mercado financeiro, eu tenho o elemento aula 14 e o elemento 2023. Ele não vai necessariamente contar quantos caracteres está sendo usado aqui dentro. Ele vai me retornar apenas a quantidade de elementos dentro da lista. E aí vem uma coisa muito interessante. A lista, como ela é indexada, ou seja, você consegue pedir para o Python me retornar apenas o primeiro elemento, ou apenas o segundo elemento, apenas o elemento 0 dessa lista. Nessa linha aqui, eu estou pedindo para o Python me retornar o tipo do elemento 0 da lista 1. Ou seja, ele me retorna o tipo do elemento da posição 0 da lista 1. O elemento da posição 0 é esse aqui, mercado financeiro. Ou seja, ele vai me retornar apenas o tipo desse elemento aqui. E o tipo desse elemento aqui é uma string, né? Que eu passei aqui, é um elemento de texto, é uma string. Eu também posso utilizar o print nesse caso. Nesse caso aqui eu estou utilizando o print e eu quero que imprima o segundo, no caso o item 2, né, que é o terceiro item da lista 1. E aqui ele vai me retornar 2023. Justamente porque o elemento de número 2, né, que começa aqui 0, 1, 2, o elemento de número 2 é o 2023. Ele imprimiu aqui justamente para mim o 2023. Também posso pedir para ele imprimir o tipo do terceiro elemento, né, do elemento 2 da lista. Vai ser o número inteiro, no caso aqui ele foi passado como número inteiro, né, 2023. E com isso, utilizando essas listas aqui, eu posso criar pequenos bancos de dados e trabalhar eles de N formas. Né. Eu posso, por exemplo, substituir isso aqui por uma variável. Em vez de eu colocar 0, 1, 2, eu posso colocar uma variável aqui dentro e ir somando essa variável para ela ir vendo todos os elementos de uma lista. E assim eu crio um verdadeiro mini banco de dados com
com listas, né? Que é perfeitamente possível e a gente vai ver na nossa aula de semana que vem. A lista, ela é uma variável multivalores e ela é mutável, ou seja, eu consigo incluir e deletar valores dentro da lista. Por exemplo, utilizando a função append, eu posso incluir um novo valor lá no fim da lista. E como eu declaro essa função, né, essa função append? Eu vou declarar o nome da lista, no caso que a gente está usando o nome lista1, ponto append, que é a função. Dentro dessa função append, eu vou declarar o que eu quero inserir no fim dessa lista 1. Nesse caso aqui, né, eu estou incluindo no fim da lista 1 o texto função append. Eu vou rodar isso aqui, ele rodou, e quando a gente pedir para imprimir a lista 1, ou seja, o print lista 1, ele vai imprimir todos os elementos da lista 1, ele vai me retornar que lá no fim ele vai ter essa função append. Olha só, aqui está mercado financeiro, aula 14 de 2023, que foi os argumentos que a gente colocou aqui no começo, e também colocou aqui o função append, que é o elemento que a gente inseriu por meio dessa função aqui chamada append, né? E também é uma forma da gente inserir elementos no fim da lista. A função append, ela insere valores sempre no fim da lista, mas também existe a possibilidade de eu inserir valores no meio da lista, né? E deslocar todos os outros elementos que ocupavam da posição 2 em diante para uma casa para a direita. Para isso, eu utilizo outra função, que é a função insert. A função insert, da mesma forma que a função append, para me declarar, eu primeiro digo o nome da lista, no caso aqui lista 1, e depois ponto insert, e aqui eu vou pedir para ele inserir na posição. Aí ele recebe 2 argumentos nesse caso. Argumentos são as coisas que a gente vai passar para aquela função executar algo para a gente. Aqui no caso eu estou declarando 2, que é a posição que essa função deve inserir o elemento, e a seguir aí eu ponho uma vírgula para separar esses 2 argumentos, e em seguida eu coloco o item que eu quero que seja inserido na posição 2, que é o texto aqui, no caso, função insert. Então, primeiro eu declaro a posição e depois o que eu quero que seja inserido nessa lista. Nesse caso aqui, ele vai inserir lá na posição 2, né, que é o terceiro elemento, o texto função insert, e desloca todos os outros elementos para uma casa para a direita. Ou seja, agora eu tenho mercado financeiro, aula 14, função insert, que é o que a gente inseriu aqui, e aí ele deslocou para a direita, 2023, e o função append que a gente inseriu anteriormente. Além disso, eu consigo também substituir os elementos específicos da minha lista. Aqui eu aprendi como inserir no fim, aqui eu aprendi como inserir em qualquer posição, e agora eu vou aprender como substituir um elemento. No caso aqui, eu estou declarando lista 1, que é o nome da minha lista que eu estou utilizando, né? E na posição 0, ou seja, é o primeiro item da minha lista, é o item 0, o item na posição 0. E ele vai substituir pela palavra curso. Era mercado financeiro aqui, e eu vou substituir pela palavra curso. Quer ver? Vamos rodar isso aqui, que vai inserir na lista 1, né? E vamos imprimir essa lista novamente. Vocês podem ver aqui que o elemento mercado financeiro, que é o elemento da posição 0, foi substituído pela palavra curso. Então, por meio disso aqui, por meio dessa sintaxe, nome da lista, a posição igual e o valor que a gente quer substituir, a gente consegue substituir qualquer elemento da nossa lista, né? Então a gente aprendeu como inserir no fim, a como inserir em qualquer posição, a como declarar uma lista e a como
substituir um item qualquer da lista. E também eu posso, aqui eu estou já brincando com essa lista, né? Eu substituo novamente o elemento 0 da minha lista 1 para mercado financeiro. E nessa outra linha eu estou inserindo na posição 0 a palavra curso. Ou seja, aqui substituiu o elemento 0 por mercado financeiro, ou seja, o mercado financeiro vai voltar a aparecer aqui. E utilizando o insert, eu vou inserir a palavra curso no elemento 0 e todos os outros elementos vão ser deslocados para a direita. Ou seja, agora vai aparecer aqui curso, mercado financeiro, aula 14, função insert. E assim a minha lista vai crescendo, né? Esse exemplo de lista que a gente trouxe aqui. Tudo ok com lista, pessoal? Lista é uma coisa que a gente vai muito importante, que a gente vai utilizar principalmente na próxima semana. A gente vai ter uma lista de CNPJ das empresas de capital aberto, por exemplo, e essa lista vai ser responsável por procurar no banco de dados cada item que a gente quiser para que as nossas análises sejam abrangentes e a gente consiga, por exemplo, analisar muitas empresas da bolsa de uma vez só.